Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos escuta, estamos aqui em mais um episódio da F, em parceria e patrocínio da Escobar Engenharia. Hoje ao meu lado o engenheiro civil e diretor tesoureiro da F, Agaton. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. E hoje o nosso convidado, Luciano Lima, advogado, pré-candidato a vereador de Foz do Iguaçu. Boa tarde. Muito boa tarde, Thaís. Muito boa tarde, Agaton. Muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo esse podcast. Estou muito feliz, muito honrado pelo convite. Nós que estamos felizes com a sua presença. Mas vamos do início. Conta pra gente a sua trajetória, a sua carreira, como você decidiu se tornar advogado, ir para a carreira política. Claro. No terceiro ano do ensino médio, a gente sempre tem aquela dúvida de qual área que a gente vai cursar na vida, né? Então, aquela pressão, eu sempre estudei em escola pública. E aí, a gente recebe automaticamente aquela pressão para que a gente possa ter acesso à universidade. E em maio daquele ano, então, eu decidi que eu ia para a área do direito. Mas eu queria fazer jornalismo. Era o meu sonho. Ainda eu tenho esse desejo no coração de fazer jornalismo. Então, eu espero que um dia ainda eu possa realizar esse desejo. Na época, eu ouvia muitas críticas em relação ao curso de jornalismo. Você não precisa fazer faculdade de jornalismo para ser jornalista, ou você vai passar fome. Então, deixei esse sonho um pouco de lado e aí escolhi o direito, porque na época a gente já ouvia muito que o direito tem um leque de oportunidades, de chances. Mas eu também já gostava um pouco disso. Eu já tinha o desejo, já desde criança, de se envolver com política. E, obviamente, quando a gente vai se envolver com política, a gente vai para o bastidor da política, né? Então, e quando a gente é criança, a gente não sabe o que é boa e o que é má política. A gente vai descobrindo na caminhada. Então, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Foram 5 anos. E, graças a Deus, nesse período da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer muitos estágios, que é o que a gente recomenda para todo acadêmico de direito, que quando ele está cursando a faculdade, ele possa ter essa experiência de um estágio. Ou no escritório de advocacia, uma procuradoria, no fórum. Eu, graças a Deus, também realizei todos os meus desejos de estágio. Eu tinha um sonho na época de fazer estágio na prefeitura, aquele prédio velho ali na Praça Getúlio Vargas. Realizei, consegui fazer um estágio lá. Depois eu tinha o sonho de fazer estágio na antiga Procuradoria-Geral do município, que também ficava ali na Praça Getúlio Vargas, antiga Câmara Municipal, que está abandonado o prédio, que está em reforma agora, vai estar. Consegui realizar esse desejo de fazer um estágio lá. E aí depois eu tinha o desejo de fazer estágio no fórum. Também consegui realizar esse desejo de fazer estágio no fórum. E lá eu fiquei por mais de 8 anos. Eu fiquei uns 8 anos no fórum fazendo estágio. Eu terminei a faculdade em 2017 e continuei fazendo estágio no fórum de forma voluntária. Então, eu percorri todo esse período da faculdade fazendo estágio e depois ainda eu fiquei mais um tempo, porque eu falei assim, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer estágio voluntário, porque ainda não sou casado, não tenho filhos, não tenho uma família para manter, então é esse momento que eu vou me doar. E eu também aproveitei esse momento para me doar na área política. Então, eu fui trabalhar em algumas campanhas eleitorais de forma gratuita também. Então, na época, eu já conhecia o Felipe Mansur, que eu acho que vocês sabem quem é. Ele faleceu, infelizmente, num acidente trágico em 2020. E ali eu tive um relacionamento com ele, de amizade, 2015, 2016. Trabalhei nas 3 campanhas dele, nos bastidores, sem ganhar nada, para aprender. E eu acumulei isso com o meu estágio voluntário. Também foi um período que eu deixei o cabelo crescer justamente para doar também. Eu estava numa vibe muito... Vamos ajudar todo mundo. Deixei o cabelo... Tem muita gente que me lembra da época do cabelo grande, que eu continuei... Vou deixar crescer para doar. E eu realizei também esse desejo em 2020, daí quando eu cortei. Então, foi seguindo assim. Quando eu comecei a faculdade, eu não queria ser advogado. Eu tinha pavor da advocacia. Eu tive uma experiência muito ruim no escritório de advocacia no primeiro ano de faculdade. E aí eu achava que não era a área que eu queria. Só que durante a faculdade, durante o estágio, eu descobri que eu não seria feliz sendo servidor público, se eu fizesse um concurso. Que eu não seria feliz se eu fosse assessor no gabinete. Eu descobri que eu não seria feliz se eu me dedicasse para uma carreira da magistratura, que também eu não seria feliz. Então, foi fechando alguns nichos que eu desejava ser, que eu achei que isso não me faria feliz. E eu descobri isso através do estágio voluntário, né? Atuando em várias outras áreas dentro do direito para me descobrir profissionalmente. E aí eu decidi que eu iria
para advocacia. Foi onde daí eu me descobri realmente como advogado. Foi um processo não tão rápido, mas foi prazeroso chegar até aqui. E qual a área que você atua? Atualmente, eu faço criminal. Sou da área penal, mas eu gosto muito da área de família, que é diferente uma da outra, mas são duas áreas que eu gosto de mergulhar bastante. E caso eleito, o que você pretende realizar na cidade? Então, esse desejo da política que vem desde criança... Então, por exemplo, hoje em Foz do Iguaçu a gente vê 2 candidatos a prefeito que são os mesmos candidatos que foram a prefeitos há 20 anos atrás. Então, são 2 nomes que não se renovaram. A cidade é carente de novos líderes. É carente de pessoas boas que se envolvam com política. Porque as pessoas, às vezes, têm um certo receio de se envolver com política porque se criou na cultura brasileira de que política é coisa de bandido. Política é coisa de gente que não presta. Assim como Foz do Iguaçu muitas vezes foi conhecido como a cidade curva do rio, né? Pessoas só vinham aqui tirar recurso e ir embora. Mas não é verdade. As más pessoas estão na política porque as boas deixaram de se envolver com política. Então, muitas vezes, nós preferimos, e obviamente não tem nada de errado nisso, mas a gente prefere cuidar da nossa família, cuidar dos nossos negócios, cuidar da nossa vida particular, dos nossos amigos, nosso período de lazer, do que se envolver com política. Então, quando a gente deixa um pouco isso de lado e acaba se envolvendo com isso, pessoas boas de caráter, a gente vai fazer uma diferença. Então, eu comecei esse processo de me envolver com política muito cedo, de conhecer bastidor da política. E se a gente conhecesse, a população conhecesse bastidor de política, principalmente em Foz do Iguaçu, nós iríamos ficar horrorizados com o estado de coisas que acontecem aqui. Então, por isso que não me dá mais coragem e vontade de chegar lá para que a gente possa fazer diferente. De fazer diferente do que é feito hoje. Porque não adianta entrar um jovem na política para ele continuar fazendo as mesmas práticas do que os velhos. Então, eu tenho que entrar para a política e fazer práticas novas. Tenho que fazer coisas novas. Não práticas erradas novas, né? Práticas novas, boas. Porque Foz do Iguaçu... E eu acho que isso é unânime, que nós estamos atrasados em relação a outras cidades. Nós estamos atrasados 20 anos em relação a Cascavel, nós estamos atrasados 20 anos em relação a Toledo. Nós estamos ficando para trás daqui a pouco de Medianeira. Santa Terezinha de Itaipu realiza o maior festival da América Latina. E Foz do Iguaçu tem um potencial extraordinário para isso e a gente não consegue aproveitar. Uma cidade de pontos turísticos e não uma cidade verdadeiramente turística. A gente está perdendo para Gramado, para Canela, a gente está perdendo para outros lugares do Brasil. E é quando a gente tem um atrativo natural, que é as cataratas, que é uma das 7 maravilhas da natureza, quando nós temos uma Itaipu Nacional, nós temos um Parque das Aves, nós temos um Marco das Três Fronteiras, que é o meu lugar favorito em Foz do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras, e a gente não consegue aproveitar todo esse potencial. Por quê? Muitas das pessoas que estão envolvidas hoje com política em Foz do Iguaçu, elas estão preocupadas em si, nos seus próprios interesses, e não no interesse da coletividade, no interesse público. E é por isso que a gente precisa despertar as pessoas para que elas se interessem por política, e elas possam colocar pessoas novas que vão colaborar para esse projeto de cidade. Mas, assim, qual que é o plano? Porque pensa que no meio político, eu não sei se o microfone está o suficiente, no meio político você está competindo com outras pessoas, você vai negociar com outros políticos para fazer A, fazer B e fazer C. Então, a pessoa que ela não tem moral, ela topa fazer tudo, ela largamente tem uma vantagem no meio político, né? Porque ela está disposta a fazer tudo. E como que você lida? Qual que é o plano? Porque é complicado. Eu penso que tem pessoas boas na política, tem alguns políticos que eu acompanho o trabalho deles e eu acho que é um trabalho bom. Mas um deles até desistiram da política já, inclusive ficaram um tempo lá e acabaram largando mão, porque nadar contra a correnteza, só que é uma correnteza muito forte. Eu queria complementar antes da sua resposta, porque o Agaton me conhece, a gente é muito amigo, e eu sou extremamente apaixonada por política. Amo política. Mas eu tenho um receio de entrar na política, porque eu não sei como ocorre lá dentro, e aquele receio de, será que eu vou ter que entrar e vou ter que entrar no jogo de fato para se manter lá, ou tem uma abertura para você chegar e fazer o novo, né? Uhum.
muitas das pessoas que se envolvem com política, às vezes elas não necessariamente elas vão colocar a cara a tapa para ser o candidato, né? Para ser o representante de fato. Porque um político, ele não é nada sozinho, ele precisa sempre do bastidor, ele precisa de uma equipe, ele precisa de bons assessores. Aliados. E exatamente. Então, hoje, embora nós temos... Não, obviamente que eu não vou generalizar que todos os políticos que fazem construção são ruins. Existem bons nomes, obviamente, mas eles podem fazer mais. Mas por que eles não fazem mais? Porque às vezes eles são mal assessorados. Porque às vezes os cargos deles não são deles. Os assessores não são deles. Então tiveram que fazer alguns acordos que eles não têm essa independência toda. Então a gente começa a fazer diferença quando a gente não abre mão de princípios e de valores. E isso é o grande problema. Quando a gente se envolve com política, a gente acaba abrindo mão de um princípio, de valor para favorecer fulano, porque vamos levar hoje para o Legislativo iguaçuense. A população também tem uma visão equivocada do papel do vereador. Ela acha que o vereador, ele é um office boy da população, que ele vai levar a demanda e o vereador vai levar o prefeito, ele vai atender. Também ele é um canal da população com o executivo, mas ele não é isso. Ele também não é um simples cartório do prefeito, do executivo, que o executivo manda os projetos para a Câmara e a gente aprova tudo. Então, a gente precisa colocar cada um no seu lugar. Agora, voltando um pouco à sua pergunta, eu vivia muito de extremos no passado, na política. Muito radical, às vezes, num lado, muito radical no outro. Eu aprendi muito nos últimos anos que a gente não pode viver assim. A gente precisa dialogar com quem pensa diferente da gente. Então, quando a gente dialoga com pessoas que pensam diferente da gente, a gente vai chegar em alguma coisa que a gente vai concordar para melhorar a vida da população. Então, eu tenho amigos, de fato, com ideologias totalmente diferentes da minha. E que eu torço e eu sei que elas vão chegar lá também, na esfera municipal ou no legislativo ou no executivo. E como que a gente vai fazer? A gente vai encontrar alguma coisa com um pensamento igual, quando a gente sabe dialogar. Eu não vou abrir mão do meu princípio e dos meus valores. Mas se você vai apresentar um projeto de lei que vai melhorar a cidade, eu vou votar junto com você, desde que não fira os meus princípios e os meus valores. E uma outra questão também que a gente precisa ser transparente. A gente acaba com a corrupção sendo transparente. Então, quando eu sou transparente com a minha equipe, quando eu sou transparente com os eleitores, eu sou transparente com a população, a gente evita muita coisa errada de acontecer. Por que a gente não sabe de bastidor hoje? Porque não é transparente. Hoje a gente vai pesquisar gastos na Câmara de vereadores na prefeitura. É difícil você lá encontrar no portal da transparência. É muito burocrático. Então, a gente precisa dar mais transparência para as coisas públicas. A gente precisa ser mais transparente. Então, eu acho que esse é um primeiro passo também para a gente caminhar para uma boa política. E você já tem um partido? Já decidiu para onde vai? Já. Durante o meu período de faculdade, eu não era afiliado a nenhum partido político. Principalmente no período que eu fiquei atuando no fórum. Porque eu trabalhei na vara da fazenda. Então, quando eu trabalhava na área da fazenda, é uma área que atua em processos contra muitos políticos. Então, eu estava ali trabalhando, eu estava ali no meu período de estágio. Então, política, ela funcionava para fora da porta do fórum. Quando eu chegava para dentro, eu era o Luciano estagiário. Para fora, eu participava de comício e envolvido com política. Naquele período, então, eu não era afiliado, mas já conhecia bastidor de política. O meu primeiro partido foi a Rede Sustentabilidade, que na época não era nem PT e nem PSDB. Eu sempre fui mais antipetista, mas eu preferia a rede da Marina Silva, que não era nem PT nem PSDB. Na época, o Mansur filiou ao PSDB, eu não me filiei no PSDB, que não era o que eu pensava da social-democracia, e fiquei então sem partido. Depois, em 2019, eu recebi um convite para ir para o PSC, o Partido Social Cristão. Aceitei o convite. Na época, a liderança estadual era o Paulo Eduardo Martins, deputado federal, que foi candidato ao Senado. Aceitei o convite, foi com ele que eu disputei as eleições de 2020, que nós ficamos por muito pouco fora da Câmara. Teve a fusão do PSC com o Podemos depois, então automaticamente eu me filiei ao Podemos, né? Pela fusão partidária. E aí agora começou o processo de a janela partidária para que a gente pudesse escolher um partido para disputar as eleições esse ano.
E aí é um outro detalhe também que acontece nos bastidores da política que a população não sabe, né? A correria que acontece, de acordos que acontecem, de partidos. Muitas vezes a executiva municipal ela não tem poder de decisão. Quem manda é Curitiba. Então você hoje filia num partido porque ele está mais próximo de tal candidato a prefeito. Aí vem a ordem de Curitiba que não, que esse partido não vai apoiar tal candidato a prefeito, vai apoiar outro. Então você fica numa sinuca de bico, que muitas vezes você está num partido que ele vai coligar com, às vezes, um opositor teu no executivo. E você não tem culpa disso. Porque quando você escolheu porque ele tinha uma ideologia mais parecida com a sua. Só que ideologia hoje no Brasil não existe partidária, tá? Então, nem PL, mais o PT talvez. As pessoas que estão no PT são petistas mesmo, elas acreditam na ideologia partidária, mas de outros partidos não existem isso. Porque eu preciso estar no PL. Não. Ou preciso... Não. Então, esse processo aconteceu então muito rápido. Eu tinha saído do Podemos e me filiei no PRD, que era um partido novo aqui no estado. Que era uma fusão também do PTB com o Patriota. Nós tínhamos formado uma baita de uma chapa para vereadores, formamos com novas lideranças. Eram pessoas que não eram vereadores e que já tinham disputado uma eleição e ficaram por pouco, ou eram para a primeira vez. Só que daí também tivemos uma ordem do estado que esse partido não teria essa autonomia para escolher com quem nós fecharíamos para prefeito. Então nós preferimos sair. E aí então de última hora nós filiamos no Mobiliza, que é o 33. Um partido também meio novo, mas foi onde nós tínhamos viabilidade para disputar uma eleição, porque muitas pessoas acham que disputar eleição é só escolher o partido e vai disputar a eleição. Não é bem assim, porque você precisa também fazer cálculo matemático na hora de você filiar num partido. Obviamente que eu tenho um posicionamento político, eu não vou me filiar ao PSOL, por exemplo, um exemplo, né? Eu vou me filiar num partido que eu tenho é mais parecido com o meu perfil político, mas eu preciso fazer matemática. Eu não vou me filiar ao PL, porque lá já tem 7 grandes nomes. Pessoas que vão concorrer com muito dinheiro, com muita força política, muito capital político. Eu não vou me aventurar lá para fazer voto para outro. Então, o nosso cálculo no Mobiliza foi onde aqui todos têm viabilidade. Pode ser eu, pode ser o Kodama, pode ser o Mané, pode ser o Robertinho, pode ser o Darlon, pode ser o Maico Brita, pode ser o Juarez, pode ser qualquer um de nós que está aqui na mesa. Todos nós temos o mesmo potencial. Cálculo. Quantos votos você já fez? Qual a sua expectativa de voto? Tanto. Então, nós vamos fazer um vereador. Porque hoje uma chapa para vereador precisa, os 16 candidatos, 11 homens e 5 mulheres, fazer 10 mil votos. Então, se esses 16 fizer 10 mil e alguma coisa, entra um. Então, é esse cálculo matemático que nós fizemos. Nós procuramos muitos outros partidos antes de filiar o Mobiliza. Muitos fecharam as portas pra gente. Ou muitos estavam precisando da gente para fazer chapa e mesmo assim também fecharam. Então, foi onde nós nos encontramos. Mas por que você não estava afiliado há tantos anos nesse partido? Porque não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender como que funciona essa questão partidária e para entender por que tal pessoa está lá. Então, foi assim que nós escolhemos hoje estar disputando, né, como uma pré-candidatura no Mobiliza, filiados nesse partido. Eu queria saber sua visão sobre gastos públicos. Porque, bom, desde a atual governo, né, nós vemos aí uma crescente dizendo que não vai ter teto e vamos gastar, vamos arrecadar mais, vamos gastar. E jurando que isso vai resolver os problemas, vai resolver a inflação, sendo que é o contrário. Enquanto você vê na Argentina, teve déficit depois de 12 anos, diminuindo a inflação depois de 12 anos de alta. Então, eu queria saber como que você pensa que deve ser gerido o dinheiro público, porque ele é limitado. E o político, ele sempre vai querer dar mais. Eu vou dar para você, eu vou dar para você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como se o dinheiro fosse infinito. E não é. O Brasil, ele é um país rico em recursos, né? Em dinheiro, não. Então, não dá para a gente pegar o minério de ferro e começar a fazer coisa com ele. Então, eu queria que você explicasse como que você imagina uma visão... vamos pegar aqui, no nosso caso, Foz do Iguaçu, para organizar os gastos públicos para uma melhoria na cidade. Sim. Eu gosto de uma frase da Margaret Thatcher que diz assim que não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então, quando a gente começa a tratar o dinheiro como o dinheiro dos pagadores de impostos, a gente vai ter mais responsabilidade na hora de gastar ele.
né? É algo que não acontece no Brasil, não acontece em Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos com uma mudança na carga tributária brasileira, né? Com a última alteração. Foz do Iguaçu é um exemplo disso no sentido de que nós arrecadamos muito em relação a IPTU, mesmo tendo menos residência que outras cidades, com o mesmo porte que Foz do Iguaçu. Nós temos um orçamento do último ano que foi de quase 2 bilhões de reais, e mesmo assim a gente não vê melhoria na saúde, a gente não vê melhoria na segurança pública, a gente não vê melhoria nas áreas onde um recurso chega na casa dos 2 bilhões de reais. Então, o que existe é a gente gastar bem. Porque o dinheiro mal gasto, ele causa o mesmo prejuízo. Às vezes as pessoas talvez não vão entender isso. Cuidado nisso, né? O dinheiro mal gasto, ele causa o mesmo prejuízo do que o dinheiro da corrupção. Porque o dinheiro da corrupção, obviamente, vai para o ilícito. Mas o dinheiro mal gasto também. Às vezes você vai fazer uma obra na casa. E aí você gasta uma coisa que você não deveria gastar. Você pegou, ou o pedreiro, o engenheiro pegou? Não, ele só gastou mal o dinheiro que é teu. Então, ele causa o mesmo prejuízo. Então, nós precisamos de gestores que eles apliquem bem o dinheiro da população. Então, saúde em Foz do Iguaçu. Hoje, infelizmente, nós temos um hospital que é municipal, que está no processo de federalização. Obviamente, que é o mais justo. Foz do Iguaçu gastar com saúde, um hospital municipal, quando nós atendemos Brasil, Paraguai, Argentina, atendemos as cidades da 9ª Regional de Saúde, todo mundo vem para cá. Por isso que é fácil outras cidades fazerem grandes festas, porque elas não gastam o que a gente gasta com saúde. Então, está na hora de a gente começar a aplicar melhor o dinheiro público. E a gente começa capacitando os gestores públicos. Porque existe ainda essa ideia, e não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não que o meu partido é melhor do que os outros, os meus colegas são melhores, mas existe esse amadorismo de dizer assim, eu vou me candidatar a tal cargo público. Mas você não tem experiência nenhuma de máquina pública, você não entende nada de LDO, de LOA, de plano plurianual, você não entende nada de orçamento, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Você vai aprender? Eu não vou colocar um engenheiro na minha obra que o cara não tem experiência nenhuma, que nunca fez um estágio, nunca fez uma obra, eu vou lá colocar para construir um edifício. Então, o dinheiro público tem que ser tratado com gravidade. Na hora que chega na nossa mão, a gente tem que ter essa responsabilidade de que esse dinheiro ele é sagrado, porque ele não é meu dinheiro, é dinheiro das pessoas. Então, é isso que não tem em Foz do Iguaçu. A gente trata o dinheiro assim, e vai para o ralo, né? Hoje nós temos grandes gargalos em Foz do Iguaçu em relação a dinheiro público. Com máquina pública, a gente tem gasto. A gente tem uma casta hoje em Foz do Iguaçu de pessoas que ganham super salários. E aí, no serviço privado, será que é assim também? Não, não é. Então, a gente tem que enxugar isso. Como que vai enxugar? Com pessoas que têm coragem de chegar lá e falar. Porque isso não dá voto, isso não dá apoio. Então, os políticos hoje, eles precisam ter essa coragem de chegar lá, na hora de chegar na prefeitura, chegar numa Câmara de Vereadores e ter essa coragem de começar a enxugar. Luciano, e uma coisa que me incomoda muito, eu acho que incomoda toda a área da construção civil aqui na cidade, acredito eu. Se não está incomodando, tem alguma coisa errada. Mas essa questão dos alagamentos que tem na cidade, né? Assim, a prefeitura tem que dar uma atenção a essa infraestrutura de Foz, que está precária há anos. Sim. Né? A gente vê qualquer chuvinha forte, se bem que não é só em Foz, né? A gente vê agora Rio Grande do Sul. Mas lá é um caso excepcional da tempestade, né? Aqui é sempre, né? Enfim. Por quê? Porque foi uma cidade mal planejada. A Itaipu Binacional, ela tem uma dívida com Foz do Iguaçu muito maior do que ela tem com as cidades lindeiras. Porque você vai nas cidades lindeiras, cidades bonitas, organizadas, que vivem do dinheiro dos royalties da Itaipu. Aí Foz do Iguaçu recebe também um dinheiro. Não, mas a dívida que Itaipu tem com Foz do Iguaçu é muito maior, porque olha o que ela causou com a cidade. Ela foi uma cidade mal planejada, também por culpa de maus gestores lá no passado. E o grande problema hoje de alagamentos em Foz do Iguaçu, infelizmente, a prefeitura, ela não consegue resolver. O município não consegue resolver por conta própria. Ele vai precisar de apoio do governo do estado e do governo federal. O aporte financeiro não pode só ficar a cargo da prefeitura. Mas para isso precisa do quê? De um projeto. E o que está acontecendo hoje com a nossa prefeitura que não tem... O que está acontecendo com a Secretaria de Planejamento? O que está acontecendo hoje com a nossa cidade? Cadê os projetos? Cadê o projeto para resolver o problema de alagamentos na JK? Porque teve a licitação para a revitalização da Avenida JK,
Não sei o que aconteceu nessa última licitação, mas a primeira ninguém aceitou, óbvio, porque não ia trazer prejuízo para a empresa, porque daí como que vai resolver o problema de alagamento, que é uma fortuna? Então, existem pontos hoje de Foz do Iguaçu que precisam ser solucionados, mas com o aporte financeiro tem que ser muito maior. E aí a gente precisa do quê? De bons políticos que eles vão bater na porta do deputado estadual em Curitiba, que ele vai bater na porta dos deputados federais lá em Brasília para trazer recurso. Ó, gente, a gente precisa de recurso, mas dele vai falar, beleza, cadê o projeto? Não tem. Precisa de um projeto. Eu não vou começar uma obra sem um projeto. Então, eu preciso que a gente precisa ter uma cidade planejada. Eu vou fazer tal obra, mas está aqui o projeto, vai custar tanto, eu preciso que você me destine esse dinheiro para resolver esse problema. Que a gente vai conseguir fazer com que Foz do Iguaçu deixe essa cidade que alaga sempre quando dá uma chuvinha. E uma outra questão também, que esse tipo de obra não é vista. Então, por que muitos políticos não fazem? Porque as pessoas não veem, a obra está embaixo da terra, depois ninguém vê, ninguém sente, as pessoas esquecem. Eu vejo a água. É. Tu vendo o problema. Você vê o problema, mas depois que soluciona, ninguém dá crédito para isso. Então, é um problema também, que precisa mudar. O político ele precisa ver o problema, mesmo que depois a solução não seja vista. Não lembro onde que eu vi esses dias que tem um desses sites de aposta aplicativo que já tá com não sei quantas vezes mais dinheiro lá que a Bolsa de Valores, né? Aqui do Brasil. Então, o brasileiro em si, ele não tem essa noção de como usar dinheiro. Como que o dinheiro... de onde que ele vem, para onde que ele vai. Acho que eu vi isso que tu falou, que as pessoas estão mais apostando em joguinhos, tipo tigrinho, do que investindo na Bolsa de Valores. Isso. A pessoa, às vezes, quer o retorno fácil, né, também do dinheiro. Exatamente. Ou elas não sabem poupar. Isso é verdade. Eu não é uma cultura. Disso, porque tava mais... E assim, um aplicativo já estava com mais dinheiro que a própria Bolsa de Valores. Isso prova que assim, a maior parte da população tem dinheiro para colocar em algum lugar, mas não está necessariamente pensando no que fazer. Vai simplesmente no... Será que isso está ligado estritamente ao dinheiro fácil? Ou tem uma questão da desvalorização profissional também, né? Porque antigamente a gente via que o profissional era mais valorizado. Você ter um diploma era algo de fato, nossa, eu sou formado, né? Tinha uma pressão familiar que hoje a gente vê os jovens, a nova geração, não se importa muito em ter uma profissão, em fazer 5, 6 anos de uma graduação, se especializar, ir para um mestrado, para um doutorado. Hoje eu vejo jovens, não, eu vou, infelizmente, essa cultura de TikTok, de Instagram, enfim. Isso é muito real, verdade. As pessoas estão focando mais em serem youtuber, em ser um influenciador do que ter uma profissão. Eu falo que o Brasil, ele pecou muito, que ele tentou fazer justiça social através da universidade. A universidade, e também espero que as pessoas compreendam isso, que faculdade não é para todo mundo. Não que não tem que ter acesso para todo mundo, não, ela tem que ter acesso para todo mundo. Quem quiser fazer tem que ter acesso à universidade. Só que muitas vezes a pessoa ela quer atuar numa profissão que não precisa ter uma faculdade. Ela vai fazer 5 anos numa faculdade para não atuar naquilo. Então, eu tenho muitos amigos que fizeram a faculdade de Direito e não estão atuando no Direito. Então, por que fizeram faculdade? Porque, você perdeu dinheiro, tempo, o mais precioso que é o tempo, para você atuar numa coisa que você não precisou de uma faculdade. Então, a gente precisa universalizar, obviamente, dar o acesso para a faculdade, a universidade, para as pessoas, mas ela não é para todo mundo. Se eu quero ser médico, eu vou precisar fazer uma faculdade de medicina. Se eu quero ser engenheiro, eu vou ter que fazer uma faculdade. Mas se eu quero ser um empresário, se eu quero ser um padeiro, um pedreiro, às vezes um curso técnico ele vai ser muito mais benéfico para mim do que uma faculdade. Mas a gente precisa solucionar todas as questões através da educação. E lá atrás, na educação básica. Com certeza. Então, a gente vai trazendo até a consciência das pessoas na área financeira. Porque se as pessoas hoje têm uma dificuldade de poupar, se elas têm uma dificuldade em questão financeira, porque elas não tiveram um aprendizado lá atrás sobre isso. Elas não tiveram essa experiência na casa delas. E muitas vezes elas nem conseguiam também poupar pela dificuldade, né? Às vezes o dinheiro que entrava era para o sustento, não sobrava dinheiro para fazer investimento nenhum. Às vezes o investimento ali era cortar o cabelo, era fazer um passeio diferente. Que daí é uma outra questão em Foz do Iguaçu, que embora existam muitos pontos turísticos que o iguaçuense não paga para frequentar, mas e a carência de lugares também para essa população frequentar? Hoje a gente vai pensar num lugar para sair com a família, não tem shopping.
Ou Gramadão só. Gramadão e acabou, né? Com segurança é Gramadão, né? Então, e ainda que infelizmente... no verão já fica bravo. E tá bombando a No Avenida inverno Paraná também, né, quando cara? fecha. No domingo. Porque, gente, não tem lugar em Foz do Iguaçu pra ir. Então, agora vai pra Curitiba, que foi uma cidade planejada. Que teve gestores há 20, 30 anos que investiram no planejamento da cidade. Tem um monte de praça, de parque. Cascavel também. Cascavel não tem como comparar por tamanho. Gente, Cascavel, nos últimos anos, tem um teatro municipal. Foz do Iguaçu não tem um teatro municipal. Tem um teatro... Mas você não tá com um projeto? Eu ouvi falar que tá com um projeto ali onde vai ser o Mercadão agora, para ter um teatro. Mas aí, assim, se é de fato verdade ou não... Eu desconheço desse projeto. Daí é uma outra questão. Tá, a gente vai trazer um teatro para Foz do Iguaçu, bonito, imponente. Quem que vai custear a manutenção desse teatro? A gente vai ter pessoas, atividades culturais. Quem que vai cuidar disso? Também para não virar um elefante branco, senão vira um centro de convenções. Tinha um teatro na Praça da Bíblia? Tem o Teatro Barracão. Gente, mas bem... tá lá, abandonado, né? Tem uma equipe que cuida lá, que eu até esqueci, até peço perdão que eu esqueci o nome do pessoal que cuida, mas eu conheço eles lá. Mas assim... Pô, a gente merece muito mais. Merece uma estrutura melhor. Não tem nem ar-condicionado lá, gente. Então, você vai assistir alguma coisa, vai prestigiar alguma coisa lá no Teatro Barracão. Não tem a infraestrutura adequada. Porque não tem investimento público. A gente não está pensando em cultura em Foz do Iguaçu. Pô, uma cidade como Foz do Iguaçu, com 70 etnias, mais de 70 etnias diferentes. E a gente não foca na cultura como deveria pensar. Luciane, nessa tua carreira, né, de política, advogado, tem alguma situação inusitada que você lembra, assim, ou algo engraçado que você já passou? Na política? Ou na carreira como advogado, algo assim que você viu, nossa... No fórum deve ter tido, né? No fórum a gente sempre tem alguma coisa, né? Que eu lembre na política, talvez não. Eu sempre participei de audiência pública, desde os meus 15 anos de idade, na Câmara Municipal. E aí, obviamente, a gente às vezes fala abobrinha, mas não sabe que as pessoas falam, você falou muito bem. Mas eu incentivo para as pessoas irem, elas perderem esse medo de participarem, porque às vezes acham que vão falar alguma abobrinha, alguma coisa. Não, você precisa ter esse impulso de pelo menos começar. Até no fórum, você vai falhar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa errada, mas você não vai perder a coragem de fazer. Agora, no fórum, eu trabalhei, como eu falei, muitos anos de estágio voluntário, né? Então, eu tive a felicidade de participar do júri, que ainda é o mais extenso que Foz do Iguaçu teve. Durou quase 3 dias. Foram 3 dias ali de julgamento. E eu participei, obviamente, dos 3 dias. No final do tribunal do júri, nós descobrimos que não teve a gravação. Que não estava gravando. Deu problema, pane na máquina. E aí? Fizeram de novo? Como ficou? Foi entrado com recurso, Ministério Público, e vai ter um novo júri por causa da gravação. Mas vai manter os mesmos jurados, tudo? Não, aí muda o conselho de sentença. Daí são outras pessoas. Os réus, inclusive, tinham sido absolvidos naquele júri. Nossa. Então, se ninguém tivesse recorrido, ia ficar por isso mesmo. Porque os réus foram absolvidos, beleza. Mas como o Ministério Público recorreu, aí teve esse problema dos áudios. Então, era uma situação que a gente enfrentava muito como estagiário, esses perrengues, né? Em sala de audiência, a doutora já teve essa experiência, né? De sala de audiência, mas de gravações que não aconteciam, enfim, esses BOzinhos. Teve uma experiência, agora lembrando, na área criminal, que eu trabalhava já como voluntário, porque quando eu estava contratado, eu era da Vara da Fazenda. Então, quando eu terminei a faculdade, que eu resolvi mergulhar na área criminal. Então, eu falei, vou fazer estágio voluntário. Já estou aqui há 4 anos, vai ser fácil, com o currículo, chegar numa vara. E eu já conhecia todo mundo também, vou aqui fazer estágio voluntário. E não tem nenhum cartório em Foz do Iguaçu, do fora, que não precise de gente para trabalhar. Tá, que deu uma outra questão também, que às vezes as pessoas pensam que o serviço público é fácil. Não é, não. Tá? Eu estive lá. Eu trabalhei lá. Então, eu falo, é correria. Muitos servidores sobrecarregados. Muitos servidores sobrecarregados. Que foi um fator que eu decidi não fazer concurso público para ser servidor. Porque eu não quero
O que eu percebo, assim, eu lembro de você no fórum, já te vi algumas vezes lá. Mas às vezes a gente precisa ir, se bem que após pandemia teve essa questão online e tal, e a gente aderiu bem. Mas antigamente não, né? A gente precisava ir com mais frequência ao fórum. E eu lembro, assim, de colegas advogados tratando mal os servidores, né? A gente precisava de não digo um favor, né? Porque é servidor público, a gente precisava de algum documento, alguma coisa. E eu ficava horrorizada de ver o tratamento dos colegas com os servidores, né? E às vezes a culpa sempre recai no estagiário, porque ele também é mal preparado para fazer o atendimento. Então, a gente precisa de pessoas que saibam fazer atendimento. Isso no serviço público. Você vai num posto de saúde, numa UBS, a pessoa está lá, né? A pessoa te trata mal. Mas não é porque ela tem culpa. Porque ela foi colocada ali com 22 anos para atender público e ela não tem experiência nenhuma para atender público. Então, esse também é um cuidado que precisa ter no serviço público. Tanto numa UBS como num cartório do fórum. Você preparar a pessoa para fazer um atendimento. Então, eu buscava, quando eu estava do outro lado do balcão, atender bem todo mundo. Desde o réu até o juiz. Na sala de audiência, a mesma coisa. Tratar com humanidade, isso que é o básico, do réu até o juiz. E aconteceu isso numa sala de audiência, porque na vara criminal, em alguns processos, você tem que fazer o reconhecimento do réu. Então, a vítima tem que fazer o reconhecimento. Aí, o fórum foi reformado, daí tem a salinha de reconhecimento, uma sala assim de audiência. E atrás tem um vidro que só a gente consegue ver do outro lado, né? E aí, eu estava no cartório, aí a pessoa chama no cartório, a gente precisa de 3 homens para vir aqui fazer o reconhecimento. Pô, é um reconhecimento também daquele jeito, né? Porque você vai pegar um réu com a roupa de preso, com 3 pessoas no cartório que estão bem vestidas, a vítima vai... Nossa. Geralmente vai apontar quem que é, Por quê, né? Meu Deus. Isso é inusitado. Só que eu ia, às vezes, bem mal arrumadinho, né? E aí, nós fomos fazer... Eu odiava fazer reconhecimento. Aí, nós íamos colocar a plaquinha, né? Mão para trás. O réu, daí coloca qualquer número. E aí, se eu não me engano, era um roubo numa sorveteria, alguma coisa assim. E não foi que a tiazinha, a vítima, disse que era eu que tinha cometido? Gente, foi assim... Eu tava com o cabelo grande também, né? Aí pronto, assim, foi aquele horror. Aí a juíza abriu a porta e falou assim: Luciano, agora senta aqui que a gente vai te ouvir. Mas assim, depois disso eu falei assim: gente, nunca mais eu vou... Eu estava voluntário, eu falei: ó, podem chamar qualquer pessoa, mas eu não vou mais. Então eu tinha também esse poder de falar: olha, eu não vou mais fazer reconhecimento nenhum. Pode chamar para fazer outra coisa, mas isso daí eu não vou fazer. Que daí eu achei meio humilhante. Falei, não é possível, né? A pessoa, na hora, achar que eu que tava... Nem parecido era com o acusado. Não, a pessoa ela passa por algum tipo de trauma, é muito difícil ela lembrar com detalhes. Por mais que ela ache que tá claramente na mente dela ali, vai ter distorção. Isso é prova de que reconhecimento nem sempre é válido. Exatamente. Tá ali para ser um aporte de outras provas. Né? Exatamente. Nós mesmos, a gente... Quantas vezes eu conversando com meu marido, eu fiz tal coisa, eu lembro a pessoa com essa roupa e tal. Recentemente, gente, eu vi uma pessoa assim, 2 horas depois, ela tava com roupa tal. Não tava. Daí eu sempre venho pro criminal. Eu nem lembro que como sei ontem, imagina. É que agora, principalmente, nos dias atuais, a gente tá com excesso de informação, é difícil a gente guardar e absorver de fato. Mas eu não sou da área criminal, né? Se bem que eu fiz a 2ª fase criminal, eu acho sensacional. Mas essa dificuldade da precisão das sentenças é o que me incomoda no criminal. E isso ficou claro para mim agora. Sim. Alguém te confundir com... Sim, se eu não vou cometer nenhum equívoco, mas eu acredito que naquele dia o Ministério Público pediu a absolvição, porque se a vítima falou que era outra pessoa, vai insistir no acusar, não tem nem como, né? Então, isso é que o advogado ele precisa ficar muito atento nisso na área criminal para fazer... Gente, o estagiário que faz audiência, o estagiário que faz tribunal do júri, enfim, qualquer sala de audiência, é muito corrido. E antigamente, quando tinha essa frequência de pessoas no fórum, era maior. Então, às vezes, estava sem advogado, você tinha que correr atrás de advogado no corredor do fórum. Graças a Deus, eu peguei essa época. Eu peguei do processo físico até o processo eletrônico. Então, esse desespero, assim, você precisa... A audiência não pode ser redesignada. Então, você vai atrás de um advogado... E aí, doutor, aqui está a denúncia para fazer, dar uma olhada, é só para fazer o ato, depois a gente vê isso para acompanhar o restante do processo. Então, esses perrengues, literalmente, essa pressão para que você pudesse prestar um bom serviço para a população. E graças a Deus eu tive essa experiência. Eu agradeço muito por tudo que eu vivi no fórum, tanto que foi muito difícil para mim sair. Eu fiz esse estágio voluntário
E em 2020, antes de começar a pandemia, eu trabalhava na vara criminal, voluntário, e estava já no gabinete. Eu fazia estágio voluntário no gabinete. E aí, então, a juíza chegou para 2 estagiários dela, que era eu e a minha colega Érica, e falou assim, vai abrir uma oportunidade de estágio na custódia, na central de audiência de custódia. Eu já sabia fazer... Eu sabia fazer tudo naquele fórum. Eu já tinha feito custódia em final de semana, para servidor junto, a audiência por videoconferência. Nós fizemos a primeira audiência por videoconferência na comarca em 2019, com um réu do Canadá. Na época virou notícia na TV. Hoje em dia tá tudo por videoconferência. E aí, nós fizemos a prova. Só que a minha colega, ela tinha uma paixão maior. Até hoje, ela tem uma paixão pelo Ministério Público. Ela fez uma prova para o Ministério Público e passou. Então, ela nem fez essa prova para custódia. Eu fiz a prova, então. Eu tinha essa responsabilidade grande de estar fazendo estágio voluntário, de ter uma experiência grande no fórum. E na hora de fazer a prova, tem que passar, né? Na prova de conhecimento. Passei na prova, a segunda fase era entrevista. Eu falei, essa tá fácil, né? Porque eu tô aqui há tanto tempo de graça. Na hora de chegar para o outro juiz para apresentar o meu currículo, tomara que leve em consideração. E levou, né? Também. Passei. Na primeira e na segunda fase, fui trabalhar na custódia. No segundo dia de trabalho, no dia 17 de março, que foi, inclusive, meu aniversário, começou a pandemia, a cidade fechou, nós tivemos que levar todos os equipamentos para casa. Então, eu vejo também o agir de Deus nisso, porque eu já estava trabalhando de 2018 a 2019, 2 anos, de graça. Quando começou a pandemia, eu estava trabalhando de casa, com o que eu gostava, e ganhando. 2 salários mínimos, era o salário, mais de R$2.000 na época. Mais a alimentação que tinha. Então, assim, eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Porque eu estava trabalhando de graça e depois, quando começou a pandemia, que todo mundo estava passando o maior perrengue, eu estava fazendo o que eu gostava, que eu fazia de graça, agora de casa e ainda recebendo. Então, foi muito bom isso. E eu terminei o meu estágio na custódia e eu voltei a fazer serviço voluntário. Tipo assim, o Iago não vai advogar nunca, né? E eu voltei ainda porque o fórum estava precisando de estagiários para o júri. Eles estavam com uma dificuldade. E eu tinha uma confiança dos servidores dos juízes. Tanto que daí, quando tinha mutirão, quando tem mutirão do júri, acontece às vezes 2 júris no mesmo dia. E aí, quem que vai fazer os 2 júris? Então, eu estava lá. Então, eu era escalado para fazer o outro júri, porque eu já estava há muitos anos fazendo. E aí, chegou um período, então, em 2022, que falou assim... Acho que já basta, né? No final da metade de 2022, que eu decidi, então, sair do fórum de definitivo. E foi muito difícil, porque eu gostava muito daquele lugar. Então, assim, agora você precisa advogar, você precisa viver um crescimento na sua profissão diferente. Então, mas esses acontecimentos eu vejo, assim, muito agir de Deus, sabe? Do que aconteceu. Então, eu me preparei para a minha profissão. E eu venho me preparando há muitos anos para que a gente possa fazer um trabalho legal na política também, um trabalho diferente. Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter preparo. Eu não vou colocar alguém que não sabe fazer alguma coisa para mexer na parte elétrica da minha casa, o cara que não sabe mexer. Então, eu não posso também ter esse pensamento na hora de colocar alguém para ser vereador, alguém para ser prefeito, alguém que não tem experiência. Então, a gente se preparou para isso. Eu me preparei para ser pré-candidata, eu me preparei para entrar na área jurídica. Eu me preparei. A gente precisa dar essas oportunidades também para as outras pessoas e a gente reconhecer na hora de depositar a confiança em alguém. Novas caras com experiência, né? Exatamente. Não novas caras sem experiências, porque senão a gente mantém os mesmos que têm experiência e o negócio não está fluindo tão bem quanto deveria. Sim. E aí, mais alguma? Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Nós falamos aqui hoje sobre educação, que nós temos que educar as pessoas sobre elas entenderem o papel do político, sobre ela saber usar recurso público, sobre ela não apostar. E, bom, a gente viu que a educação ela é a solução para a maioria dos problemas que nós temos hoje, principalmente políticos. E grande parte da formação do caráter da pessoa está nos primeiros anos de vida dela, então a educação nesses primeiros anos ela é muito importante. Como você vê o sistema educacional hoje? O que você pensa que pode ser deixado de lado, se existe algo que pode ser deixado de lado, e o que você pensa que é essencial ser implantado na educação básica?
Primeiramente, é o foco na educação básica. O Brasil, hoje, como um todo, ele foca muito no ensino superior. Tá? É muito bonito a gente falar que tem uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Na verdade, ela é pública, mas ela não é gratuita porque ela paga com dinheiro dos nossos impostos e muitas vezes ela não é de qualidade. Então, a gente tem um foco, não que a gente não deva ter um foco no ensino superior, mas a gente precisa destinar mais recursos para a educação básica, valorizar os professores da rede básica, que ganham muito pouco. Então, a gente precisa valorizar isso. E no âmbito municipal, a gente valoriza isso também com o período integral. Quando a gente dá a oportunidade para o pai ficar tranquilo, sabendo que seu filho vai estar sendo cuidado para ele poder trabalhar. Então, o primeiro foco é a valorização da profissão como professor e ampliar a rede de atendimento de ensino integral, que eu acho que isso é primordial. E isso também no ensino fundamental, porque a pessoa ela vai ter uma atividade extracurricular. No período contraturno, ela vai aprender música, ela vai aprender esporte, isso a gente volta que a gente falou lá atrás. Às vezes você precisa fazer uma faculdade, para ver, às vezes você vai ser um grande músico, às vezes você é um baita de um atleta. Você vai descobrir isso como? Na rua? Se você coloca isso dentro de uma escola, você desperta atividades que às vezes as crianças nem sabem os talentos que ela tem. Então a gente precisa investir nisso, num contraturno bom e valorizar os professores, os profissionais. Muito bom, Luciano. Acho que a gente encerrou aqui com o tempo. Legal, passou rápido, né? Sim, né? E fluiu. Quando eu convidei o Luciano, a gente conversou. Ele, quanto tempo? Eu falei, depende do convidado. Às vezes vai, às vezes não flui, fica assim. Mas fluiu, gostei muito, viu? Obrigado pela sua presença. Eu tô adorei muito o feliz. episódio. E é isso. É isso, obrigado aí, Luciano. E vamos que vamos, né? Boa sorte aí. Boa sorte. Na campanha. Obrigado. Me convidem para as festas juninas de vocês, que vocês vão fazer. Pode deixar. E é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço. Valeu. Tchau.